Graça e paz. Hoje eu quero falar a respeito de ser bênção. Não apenas de ter bênção. Aqui está falando de duas coisas, de uma aquisição e de uma identidade. Ser, né? Eu quero bênção ou eu quero ser uma bênção. Então nós podemos ser as duas coisas. Podemos ser e ter, porque uma coisa está ligada à outra. Então nós vamos aqui em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, ele faz para ele uma promessa. Olha aqui, Gênesis 12, versículo 2, fala assim, ó: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então em ti será bendita todas as nações da terra. Né? Aqui no finalzinho do 2 fala, sê tu uma bênção. Ou seja, você vai ser abençoado e você será uma bênção. Então Deus prometeu que ele seria abençoado, mas que ele também deveria ser uma bênção. A importância de ser. Ser uma bênção reflete a questão da identidade. Reflete a minha questão da minha identidade. Qual que é a minha identidade? Se eu sou filho de Deus, eu sou luz do mundo. Eu vou refletir essa identidade. Eu vou refletir luz aonde eu estiver. Eu vou exalar o bom perfume de Cristo a outras pessoas. Se eu sou bênção, eu serei pacificadora. Eu terei os frutos do Espírito, né? Que é domínio próprio, que é perseverança, que é paciência, que é ser pacificador, tudo isso. Tudo aquilo que está lá em Gálatas, né? 5. Os frutos do Espírito. E aí, o ter bênção está condicionado a conquistas e aquisição. Então, uma coisa é diferente da outra, né? Quem nós somos no íntimo impacta o que temos no mundo. O que nós somos no nosso íntimo vai impactar o que nós teremos no mundo. As pessoas mais ricas não são aquelas que acumulam bens, mas aquelas que descobriram o poder de ser. Tem muitas pessoas ricas que são infelizes, porque muitas vezes, né, elas vivem assim, tem muito, muito poder aquisitivo, mas não tem alegria, não tem a paz, existe um vazio dentro dela, e ela está sempre procurando preencher esse vazio, que esse vazio só é preenchido pelo Senhor, que é o príncipe da paz, né? Esse vazio só é preenchido pelo nosso próprio Deus. E aí essas pessoas, elas podem ter muitas bênçãos, né? Ter muitas bênçãos materiais, mas elas não são, muitas não são salvas, muitas não têm o Senhor como seu Salvador, muitas não têm paz, dormem, né, preocupada se vai perder o dinheiro, preocupada com o que aconteceu, com o que deixou de acontecer, enquanto que aquele que quando nós somos, nós temos paz. Ser uma bênção significa que você tem paz, porque você tem o príncipe da paz. Então você o ser está ligado à sua identidade. E a minha identidade de filho, então eu sou o quê? Irmão de Jesus. Jesus é o meu irmão mais velho. Então tudo que o DNA que está em Jesus está em mim. E se ele é o príncipe da paz, eu tenho paz. E ele ainda fala, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Ou seja, é uma paz que independe de situações, independe de circunstância, independe de eu ter ou não ter. Eu sou. É o ser. Então, ser bênção é muito mais importante do que ter bênçãos. E aí, lá em Deuteronômio 28:2, fala assim, que as bênçãos, elas nos alcançam. Fala assim, se diligentemente guardar todos os meus mandamentos, estatutos, tendo cuidado de guardar, então todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí lá em Deuteronômio você vai ver que Deus fala assim, abençoado será o fruto do teu ventre, abençoado terá a sua entrada, a sua saída. E aí vai falando um monte de bênção. Mas ele está falando que essas bênçãos, elas nos alcançarão. Então, se eu sou uma bênção, eu não preciso correr atrás de bênção. É a bênção que me persegue. É a bênção que me alcança. Quando eu sou uma bênção.
Eu sou uma bênção na minha casa, eu sou uma bênção para as pessoas, eu sou uma bênção porque eu irradio a glória de Deus aonde eu estou. Então eu sou bênção e não apenas abençoado. Por exemplo, Abraão e Ló. Quando Ló olha para... Há aquela confusão, né, entre os pastores de Abraão e Ló. Abraão não preocupou, não. Ele falou com Ló: Ló, se você pode escolher para qual lado você quer ir. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Por quê? Porque o rebanho tinha crescido muito e eles precisavam o quê? Agora os pastores estavam brigando e eles precisavam agora se separar. Mas na verdade, né, o próprio Deus permitiu isso, porque Deus só faz uma aliança de verdade com Abraão depois que ele se separa de Ló, porque Deus tinha dado uma ordem para Abraão, que era para sair da parentela. E aí ele leva o parente com ele, né? E esse parente cria o quê? Problema. E esse parente cria problema. E aí o que acontece? Ló escolheu ir lá para as campinas de Sodoma e Gomorra. Ele olhou aqueles pastos verde, bonito. Ah, não, eu quero aquele ali é bonito, aquele ali está bem regado, eu prefiro ali. Só que a bênção estava sobre Abraão, a bênção estava sobre Ló. Aí nós olhamos que Abraão, mesmo que ele ficou com o pior pro lado pior, mesmo que a parte que ele ficou fosse não tivesse tão verde a grama, não tivesse o pasto assim tão bom, Deus continuou abençoando ele, porque a bênção estava sobre ele. Ele não era apenas abençoado, mas ele era bênção. Ele era bênção. Aonde Abraão passava, ele abençoava. E ele era abençoado por onde ele passava. E aqui, como é que acaba Ló? Ló, nós sabemos que acaba perdendo tudo. Perdendo tudo, porque ele tinha, mas ele não era. Ele não era bênção. Porque se ele fosse uma bênção, ele não tinha permanecido naquele lugar. Ele não tinha entrado em Sodoma. Ele foi indo até entrar em Sodoma e Gomorra. E quando ele viu aquele ambiente, a mulher e as filhas que foram impactadas pelo ambiente. Nós vemos que elas foram impactadas pelo ambiente. Por quê? Porque as filhas depois têm filhos do próprio pai, acontece incesto. A mulher estava tão ligada às coisas materiais que se torna uma estátua de sal. Eles não irradiaram a glória de Deus lá, porque eles não eram bênção. Eles tinham bênção, bens materiais. E o coração da mulher estava tão nos bens materiais que quando perde tudo, vira uma estátua de sal. Virou uma estátua. Porque desobedeceu o Senhor. Então, olha a diferença de Abraão e Ló. Um tinha bênção, mas perdeu tudo. O outro era bênção. Não apenas tinha bênção, mas era bênção. Tanto que ele é o pai da fé. Pai, ele é chamado amigo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele está lá na lista dos heróis da fé. E Ló? Ló não, Ló só tinha. Ló não era. Então, ser abençoado também exige um comportamento coerente. Quem se vê como abençoado, age como tal. Então, tem que ter isso. Isso reflete na forma como enfrentamos desafios, como tratamos as outras pessoas e como vivemos com gratidão. Gratidão. Né? Tem pessoas que são tão ingratas. Essas ingratas, elas não são bênção. A pior coisa que tem são pessoas ingratas. Você faz e ela nunca te agradece. Pelo contrário, né? Eu trabalho com aconselhamento pastoral junto com a outra pastora. E tem pessoas que a gente ora, às vezes a gente fica ali fazendo trabalho de libertação, 4 horas com a pessoa, até 5 horas. Depois, às vezes, a pessoa ainda fala mal da gente, ou ainda passa na rua e não finge que não nos vê, ou não cumprimenta. Então, irmãos, isso é ingratidão. Isso é ingratidão. Então, aquele que é bênção, ele tem atitude como generosidade, humildade. Quando eu falo de humildade, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de classe social. Porque a humildade, tem muito rico humilde e tem muito pobre soberbo. Muito pobre soberbo. Sabe? Tem gente que mora na rua e é extremamente soberbo. Eu falo isso porque eu já fiz trabalho de rua. E às vezes você chega para ajudar um morador de rua, ele não quer a comida que você está levando.
Ele é soberbo, ele te xinga, ele é arrogante. Então, tem muito pobre que não tem nada e é arrogante. E tem muito rico que é humilde. Por que é humildade, irmãos? Humildade diante de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era humilde. O que é humildade? É reconhecer os meus pecados, é reconhecer as minhas fraquezas, é reconhecer as minhas limitações, sabe? Isso é ser humilde. E ser grato também, como eu acabei de falar. Então, a verdadeira bênção, irmãos, ela não está naquilo que nós possuímos, mas a verdadeira bênção está naquilo em quem nós somos. Quem nós somos? A verdadeira bênção está em quem somos, não naquilo que temos. Não naquilo que temos. O ser é permanente, enquanto o ter é transitório. Pois é, né? Pode ter muito dinheiro hoje e amanhã, nossa, tem tantos milhões na bolsa. Aí, ele investiu errado, perde tudo. É transitório. É transitório. O ser é permanente. Né? O ser vai para a vida eterna. O ser vai para a vida eterna. O ter vai ficar aqui. Ninguém carrega nada daqui. Pode ser rico, milionário, do jeito que for. O dia que morrer, vai sem nada. Como Jó falou, nu eu nasci, nu voltarei. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. É isso aí. Mas o ser, você leva para a eternidade. Você vai ser eternamente, né? Então, escolha ser uma bênção e transforme os lugares e as pessoas ao seu redor. Afinal, ser uma bênção é um chamado divino, é uma identidade que nenhuma circunstância pode roubar. Glória a Deus. Por isso nós temos que escolher ser bênção e não ter bênçãos. Porque se eu sou bênção, as bênçãos desse mundo, elas vão me alcançar. Quando eu sou bênção, eu não preciso correr atrás de bênção. Abraão não correu atrás de bênção. As bênçãos é que o alcançou. Independente da circunstância. Independente de tudo. Então, ser bênção é muito mais importante. Ser é eterno. Ter é transitório. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.